Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, que estão aí reunidos em seus cultos domésticos, com as suas famílias. Que Deus continue abençoando, meus irmãos, as nossas famílias, nos guiando, nos dando sabedoria e capacidade para continuar servindo a Ele com todo o nosso coração. Então, essa é a segunda parte do nosso culto doméstico. Fizemos pela manhã o nosso culto doméstico em família, e agora a segunda parte do nosso culto doméstico com os nossos familiares. E o tema, meus irmãos, que foi dado a nós, para você que tem o seu material, o seu guia de estudo, o tema que foi dado é uma boa notícia: Cristo ressuscitou. Nesse período que nós estamos vivendo, todo mundo está querendo uma boa notícia, Se já inventaram o remédio, se já criaram a vacina, se vai liberar para voltar às aulas, voltar o dia a dia normal de trabalho. Todo dia nós acordamos e queremos ligar a nossa televisão no noticiário e ouvir essa boa notícia, que esse período chegou ao final, ou até quando vai ser esse período, Então nós esperamos essa boa notícia nesse período diariamente, Mas hoje é o dia que Cristo ressuscitou, É o domingo da ressurreição do nosso Senhor. Essa é a boa notícia. Cristo ressuscitou para dissipar as obras das trevas, anular o pecado para todos aqueles que nele crê, e vencer a morte, Ele venceu a morte e o pecado em nosso lugar, e a ressurreição é a prova disso. O texto que nós sugerimos para os irmãos é 1 Coríntios, capítulo 15, e eu passei para os irmãos aí todo o capítulo 15, o versículo 1 até o versículo 58, para os irmãos lerem, embora nós não vamos expor ele todo, que iria demorar bastante, porque é um texto bastante rico, é um texto bastante profundo e bastante edificante também para nossas vidas. Nós vamos expor apenas alguns versículos para mostrar a comprovação bíblica dessa boa notícia. Cristo ressuscitou no terceiro dia, e hoje nós celebramos isso, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e o pecado em nosso lugar. Então nós fizemos aí uma pequena introdução, que está na sua apostila. Então essa pequena introdução nos mostra que a melhor notícia que o mundo já ouviu veio de um túmulo vazio, O túmulo está vazio. Mais importante ressaltar, o trono não. O trono nunca esteve vazio, o trono sempre esteve ocupado. Mas hoje nós comemoramos a certeza do túmulo vazio. Jesus venceu a morte, arrancou o aguilhão da morte e matou a morte, Aquilo que John Owen fala, a morte na morte, a morte da morte na morte de Jesus, Então Cristo, na morte de Jesus, Cristo vence a morte. Então a morte da morte na morte de Jesus. Então na morte de Jesus a morte morreu, Como o apóstolo Paulo vai dizer lá no versículo 54, até o versículo 56, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então Cristo venceu a morte em nosso lugar, ressuscitando dentre os mortos, E o túmulo vazio de Jesus é o berço da igreja, é onde a igreja edifica a sua fé e a sua confiança, é a pedra de esquina da nossa fé e o fundamento da nossa esperança. Como o apóstolo Paulo disse, ele expressa aqui no capítulo 15, ele expõe de forma muito profunda esse assunto glorioso, e ele enfatiza, meus irmãos, 3 grandes verdades acerca da ressurreição de Cristo, que nós vamos ver nesse momento.
A primeira verdade, meus irmãos, que nós temos em relação a essa boa notícia, né, que Cristo ressuscitou, é que a primeira verdade, a ressurreição de Cristo é um fato histórico, indiscutível. Se você pegar o texto aí de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 3 até o versículo 8, olha o que diz: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, a ressurreição de Cristo, a primeira lição que nós tiramos, que a ressurreição de Cristo, ela é um fato histórico indiscutível. Ela está registrada na história, né, como um evento que ocorreu há cerca de um pouco mais de 2000 anos atrás. A história se divide, né, entre o antes e depois de Cristo, principalmente em relação à sua ressurreição. Então nós vamos perceber, meus irmãos, que o evangelho da nossa salvação está apoiado em 3 colunas. Primeiro, como o texto diz aí, o apóstolo Paulo fala: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, o primeiro apoio na qual nós colocamos a nossa salvação é que Cristo morreu de acordo, comprovado com as Escrituras Sagradas. Os céticos tentam negar isso, né? Os ateus tentam negar isso, né? Os homens incrédulos, ímpios, tentam negar essa verdade. Mas Cristo Jesus morreu segundo as Escrituras Sagradas, segundo aquilo que a palavra diz. Cristo, ele morre, né? A segundo apoio na qual nós colocamos a nossa salvação é que Cristo, ele foi sepultado. Então, na sexta-feira, Cristo morre e é sepultado, né? Segundo também o registro bíblico, o versículo 4 diz: e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Cristo, ele morreu. Há uma comprovação bíblica da morte de Cristo. Há também uma comprovação bíblica do sepultamento de Cristo, né? Que ele foi sepultado, comprovando a sua morte. E também, por último, onde nós apoiamos a nossa salvação, é que Cristo, ele ressuscita com a mesma comprovação da Escritura Sagrada. O versículo 4, finalzinho, diz que ele ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Cristo morre, 3 dias depois, segundo as Escrituras Sagradas, Cristo ressuscita. O apóstolo Paulo, ele escreve ele registra nessa comprovação bíblica da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo, para mostrar que a morte de Cristo, nem a sua ressurreição, a morte de Cristo não foi um acidente, e nem a sua ressurreição uma surpresa, meus irmãos. Não foi. A morte dele na sexta-feira não foi um acidente, o sepultamento dele e a sua ressurreição não foi também uma surpresa para ele. Isso foi tudo planejado dentro do seu propósito soberano, né, em relação à redenção e à expiação dos pecados de todo aquele que nele crê. Então, os céticos, meus irmãos, buscam artifícios para negar esse fato indiscutível. A ressurreição de Cristo é um fato histórico indiscutível, mas que os incrédulos e os céticos
tentam de alguma forma distorcer e negar isso. Alguns deles dizem que Cristo nem chegou a morrer, mas conforme o versículo 3 aí do texto, nós vimos esse registro bíblico dizendo que Cristo morre. Quem comprova isso? A própria palavra de Deus, a própria Escritura Sagrada. Mas o cético diz que Cristo não morreu, ele teve apenas um desmaio, né? Ele desmaiou e que ali na madrugada ele foge, né? Os discípulos levam o Jesus desmaiado e na madrugada ele se desperta e foge do túmulo, né? Os céticos eles tentam comprovar e dizer essas coisas, né? Mas isso é um erro e também uma mentira. As Escrituras Sagradas dizem que Cristo morre. Outros dizem que seus discípulos roubaram seu corpo ali na madrugada, né? Que os seus discípulos, querendo que o seu mestre não seja desmentido, e na madrugada eles vão lá e roubam o corpo do seu Senhor. Isso também é uma tolice e uma mentira. Ainda dizem que as mulheres foram ao túmulo errado, né? Quando elas foram atrás, foram até o túmulo de Jesus Cristo no domingo pela manhã. Esses céticos, esses incrédulos, dizem que elas erraram de túmulo, foram no túmulo errado e aí divulgaram uma notícia errada. Mas Paulo, meus irmãos, ele enumera aí no texto vários grupos para quais Jesus apareceu depois de ressurreto. Não foi somente as mulheres, né? Ele diz aí no versículo 5, que ele apareceu a Pedro, né, Cefas, depois apareceu a 500 pessoas, né? Depois no versículo 7 apareceu para Tiago, e no versículo 8 diz que ele apareceu a Paulo, né, no caminho lá de Damasco, né? Apareceu a Paulo de forma ressurreta. Então, nós percebemos que não foi somente os discípulos que viram Jesus, mas Jesus aparece a quantidade de pessoas bem expressiva. Cristo ele passa 40 dias, né, entre ainda os discípulos e também algumas pessoas. Ele fica durante 40 dias ainda andando, ensinando, antes de ascender aos céus e voltar ao seu trono de glória. Então nós percebemos, meus irmãos, que essas pessoas elas ignoram esses fatores históricos, principalmente o fator bíblico da palavra de Deus em relação à ressurreição de Cristo, que é um fato indiscutível, né? Precisamos, meus irmãos, admitir que se Cristo não ressuscitou, isso é bem importante nós entendermos, se Cristo não ressuscitou, a salvação é um engano. Um engano salvou o mundo, né? Se Cristo não ressuscitou, então um engano salvou o mundo. Então uma mentira, meus irmãos, seria a melhor notícia que o mundo já ouviu, se de fato Cristo não ressuscitou. Mas nós sabemos que essa é uma verdade indiscutível, e porém também um fato que nós precisamos ter a total convicção: Cristo ressuscitou. Essa é a boa notícia para nós que cremos no seu nome. Ele ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele quando ele vir buscar a sua igreja. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto nos mostra a segunda verdade que nós aprendemos, é que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. O versículo 12 ao versículo 19, o apóstolo Paulo vai descrever as implicações terríveis se Cristo não houvesse ressuscitado. Haveria inúmeras implicações, meus irmãos, terríveis. Ele termina aí o versículo 19, né, com uma declaração terrível, né, dizendo: se Cristo não houvesse ressuscitado, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, nós não teríamos esperança, nós não teríamos a perspectiva nenhuma da vida do porvir, nós seríamos de fato os homens mais infelizes dessa vida, por acreditar e crer em algo que não ocorreu. Mas nós sabemos que Cristo ressuscitou,
se Cristo não houvesse, meus irmãos, ressuscitado, os mortos também não ressuscitariam, né? Os mortos não iriam ressuscitar. E se não há ressurreição de mortos, então os homens estão desassistidos de esperança. Nós não temos esperança alguma em relação ao porvir, em relação ao futuro, se Cristo não ressuscitou. Então, a não ressurreição de Cristo, né, tem implicações terríveis em relação à nossa vida. Se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, a pregação do Evangelho é vazia e sem conteúdo algum. Não tem conteúdo, porque a pregação do Evangelho gira em torno do Cristo ressurreto, um Cristo vitorioso, um Cristo vencedor. Se Cristo, meus irmãos, não ressuscitou, os apóstolos foram falsas testemunhas, pregaram coisas que não ocorreram. E nós também hoje pregamos coisas que não ocorreram, se Cristo não ressuscitou, conforme a declaração desses céticos. Vocês vão percebendo as implicações dessa negação? Negar essa verdade tem implicações terríveis sobre a vida do ser humano. Então, se Cristo não ressuscitou, não existe qualquer possibilidade para a redenção do pecador. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, o seu sacrifício não foi aceitável diante de Deus, a sua morte não foi perfeita, né? Como nós aprendemos no estudo passado. Se Cristo não ressuscitou, então logo aquilo que Ele oferece no Calvário, na cruz, não foi aceitável, não chegou na presença de Deus com um aroma suave, satisfazendo a sua justiça. Então, aqueles que já morreram na esperança da vida eterna, perecerão de forma inevitável, se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, então os cristãos são as pessoas mais infelizes dessa vida, pois toda a sua crença passou de uma tolice e de uma ilusão, conforme o versículo 19 de 1 Coríntios capítulo 15. Então, você vai percebendo aí, meus irmãos, a implicação de não crer nisso, ou melhor, as implicações de negar isso, dizer que isso é uma mentira, né? São implicações terríveis, não somente para nós que somos crentes, mas também para aqueles que eventualmente vão crer lá na frente. Eles vão crer em algo que não ocorreu, mas nós sabemos que a morte de Cristo, ela é a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Nós firmamos a nossa fé nisso, crendo na vitória de Cristo em nosso lugar. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa vitória, tá? Então, negar isso, você percebe aquilo que está sendo dito, as implicações terríveis, meus irmãos, que pode ocorrer na vida do crente e também de toda a humanidade em relação a qualquer esperança do porvir. Então, a realidade, meus irmãos, incontroversa, nós percebemos é que Cristo, Ele ressuscitou como o primeiro da fila, né? Cristo, Ele é as primícias da ressurreição, e todos os filhos de Deus que se levantarão dos túmulos para receberem um corpo de glória. Então veja aí o versículo 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios, olha o que diz. Mas, olha o apóstolo Paulo dizendo com convicção, com certeza, mas de fato, inegavelmente, né, de forma indiscutível, sem qualquer controvérsia, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então Cristo é o primeiro que ressuscitou com um corpo glorioso, vencendo em nosso lugar. Automaticamente, todos aqueles que nele crê também irão ressuscitar com seus corpos glorificados, porque ele é a garantia da vitória de todos aqueles que nele crê. Então, a segunda verdade, meus irmãos, que nós aprendemos é que Cristo Jesus, a ressurreição de Jesus, é o fundamento da nossa fé. Nós fundamentamos a nossa fé nessa certeza que, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos
com ele. Olha o versículo 21 até o versículo 23 aí do texto, só para concluir esse segundo ponto. Visto que a morte veio por um homem, quem foi esse homem? Adão. Lá no jardim do Éden, a morte entra através de Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quem é esse homem? Jesus Cristo, o Deus homem, né? Em Adão entra a morte, e em Cristo entra a ressurreição e a vida. Olha o versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em quem? Em Cristo, conforme diz aí o texto. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Quem primeiro? Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua segunda vinda. Então, aqueles que creem em Cristo, creem na sua ressurreição, serão ressuscitados no dia do Senhor. Aqueles que hoje morrem em Cristo Jesus, estão aguardando no lugar de gozo, de alegria, de refrigério, mas ainda em espírito. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, então se juntará o nosso espírito com o nosso corpo glorificado e seremos ressuscitados. Quem garante isso? A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé, meus irmãos. Então perceba, meus irmãos, negar isso tem implicações terríveis, não somente para nós, mas para toda a humanidade, para todos aqueles que vão crer, né, futuramente, lá na frente, crer em Jesus Cristo. A terceira, meus irmãos, e última verdade, é que a ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa esperança. Olha o versículo 57, meus irmãos, aí do capítulo 15 de 1 Coríntios. Olha o que diz, que palavra bonita, mas que palavra gloriosa. Olha o apóstolo Paulo, depois de mostrar, comprovar as testemunhas, a certeza, as implicações, como isso ocorrerá, ele conclui seu pensamento. Olha o versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai estar dizendo que a ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa fé, meus irmãos. Imagine, meus irmãos, se isso não tivesse ocorrido, mas se isso não tivesse acontecido, mas isso aconteceu. Essa é a boa notícia. E ao ser a boa notícia, nós podemos com toda ousadia ancorar o nosso alicerce da nossa fé nessa certeza. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou dentre os mortos, meus irmãos, com um corpo de glória. E nós também receberemos um corpo semelhante ao corpo de sua glória. Não mais esse corpo cheio de mácula, de defeito, de pecado, de fragilidade, de limitações, mas um corpo glorioso. Ele me dá isso, Ele me garante isso, Ele vai me conceder isso de acordo com a sua vitória. Hoje, meus irmãos, esse culto podemos denominar como culto da vitória, não por nós, não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele é. Se existe um culto da vitória, meus irmãos, hoje é o dia do culto da vitória, porque Ele venceu por nós, Ele venceu em nosso lugar, Ele triunfou em nosso lugar, e a ressurreição de Cristo é a maior expressão da vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Ele fez isso por nós, meus irmãos. Então, nós percebemos, meus irmãos, que teremos um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual e celestial. Como vai ser isso, meus irmãos? Eu não tenho ideia de como vai ser isso. Só sei uma coisa: vai ser
glorioso, vai ser incomparável essa realidade e vai valer muito a pena ter confiado nele. Então, meus irmãos, não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais doença nem dor, não haverá mais defeito físico nem morte. Quando Cristo voltar em sua majestade e sua glória, os mortos ouvirão a sua voz, sairão dos seus túmulos, uns para a ressurreição da vida, e não podemos esquecer, uns para a ressurreição do juízo. Os ímpios também serão ressuscitados, mas não para entrar no gozo do nosso Senhor. Serão ressuscitados para serem julgados, serão ressuscitados para serem condenados, porque negaram um fato indiscutível, não alicerçaram a sua fé nesse fundamento, não colocaram a sua esperança nessa obra redentora do nosso Salvador. Então nós, meus irmãos, que cremos no Filho de Deus, veremos que o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade, e o nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Então, meus irmãos, a morte, o último inimigo a ser vencido, será tragada pela vitória de Cristo. Quando ressoar da trombeta, Cristo vir para buscar a sua igreja, a morte vai ser tragada e será lançado, meus irmãos, os ímpios serão lançados no lago de fogo e serão condenados por toda a eternidade. Nós, porém, que cremos nele, seremos levados para o gozo, a alegria, e reinaremos com Cristo para todo o sempre. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí, meus irmãos, no versículo 54, versículo 52, só para a gente entender melhor, até o versículo 56 de 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que diz o texto, versículo 52: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo, corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E no versículo 57 o apóstolo Paulo diz: graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, meus irmãos, essas são as três verdades que nós aprendemos acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira verdade, meus irmãos, que nós aprendemos é que a ressurreição de Cristo, ele é um fato histórico indiscutível, não tem como se discutir isso. As Escrituras mostram isso. A sua morte, a sua ressurreição são comprovadas pelas Escrituras e pelas aquelas inúmeras testemunhas que viram nosso Senhor ressurreto. A segunda verdade, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança. Há implicações terríveis se Cristo não houvesse ressuscitado, mas Ele ressuscitou. Nós podemos fundamentar nossa fé nessa certeza que Cristo ressuscitou em nosso lugar. E a terceira, meus irmãos, verdade que nós aprendemos nesse estudo é que a ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa esperança. A nossa esperança é que um dia Cristo irá dissipar todas as obras das trevas e levará a sua igreja gloriosa para reinar com Ele. É aí que nós devemos alicerçar nossa fé. Cristo ressuscitou, como diz o hino: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Graças a Deus por isso, que esperança gloriosa aos nossos corações. Conclusão, meus irmãos, para nós: Cristo ressuscitou, meus irmãos.
Que verdade gloriosa! Que verdade gloriosa! Que enche o nosso coração de alegria e de esperança. De alegria, meus irmãos, pois a ressurreição comprova que o sacrifício de Cristo foi aceito como pagamento dos nossos pecados. Por isso que enche o nosso coração de alegria. O pagamento da minha dívida foi aceito. O que cabe a mim é crer no seu nome, confiar no seu sacrifício, me arrepender dos meus pecados e se voltar para Ele em confiança e fé. Por isso eu devo ter alegria na sua ressurreição. Enche também o nosso coração de esperança, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também, os que cremos na sua obra, também iremos ressuscitar, meus irmãos. Glória ao seu nome. Graças a Deus. Como o apóstolo Paulo, vou me apossar das palavras do apóstolo Paulo aqui no texto, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Graças a Deus. Porque se dependesse de mim, se dependesse de você, nós iríamos de mãos dadas para o inferno. Era para lá que nós iríamos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de um poderoso Salvador, de um grandioso Salvador, que nos tira da consequência eterna do inferno. Aplicação, meus irmãos, para a nossa vida. A melhor notícia de todas, meus irmãos, para hoje é a seguinte: Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Você quer uma boa notícia? Você estava esperando uma boa notícia até agora. Olha só, o nosso Salvador ressuscitou. Ele vive, Ele reina para todo sempre. Essa é a melhor notícia que eu posso dar a você, que nós podemos receber. Essa é a melhor e maior notícia que nós podemos ouvir nesse dia. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos cubra da sua misericórdia, da sua graça, renove a nossa fé. Ele ressuscitou, sirva a Ele com todo o seu coração, obedeça, ande nos seus caminhos, ande em santidade, ande em pureza, perseverante, ande dessa forma, porque isso é a demonstração que você serve Ele e que também você ressuscitará para a glória dEle quando Ele voltar. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus, em nossos corações. Obrigado pela essa excelente notícia que o Senhor nos dá. O Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte e o pecado em nosso lugar. Glórias ao Teu nome, Pai. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse fato ser indiscutível, porque o Senhor garante isso. Obrigado, Senhor, pela Tua ressurreição, seu alicerce, seu fundamento da nossa fé. E obrigado, Senhor, pela Tua ressurreição, seu alicerce da nossa esperança. A Tua ressurreição é a certeza da nossa vitória. E hoje nós comemoramos, Pai, a ressurreição de um Deus vitorioso, grandioso, que venceu em nosso lugar. Abençoe, Pai, cada família que está reunida nesse momento. Derrame da Tua graça, da Sua misericórdia. Dá a todos, Pai, uma boa semana na Tua presença. Cubra, Senhor, com a Tua proteção e com Teu Santo Espírito, guiando, dando capacidade e sabedoria para todos nós vivermos de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui, que nos exorta e que nos enche o nosso coração de esperança. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos e até a próxima.